Filhos de Francisco. Anoiteceu, o sino gemeu e a gente ficou feliz a rezar. Papai Noel, vê se você tem a felicidade pra você me dar. Eu pensei que todo... Bom dia, boa tarde, boa noite. Episódio 41, encerramento da terceira temporada dos Filhos de Francisco, podcast de quem tem Deus por pai e Francisco por paizão. O nosso objetivo é ver os dias de hoje pelos olhos da fé católica neste tempo auspicioso da reflexão teológica de Francisco de Buenos Aires. Estamos aqui porque duvidamos do que vemos para crer no que não vemos. Você nos encontra em todas as plataformas de podcast e no YouTube. Curta e compartilhe também nossas redes sociais. Filhos de Francisco Podcast no YouTube. No Instagram, Filhos de Frank. Facebook também, Filhos de Frank. No Twitter, Feed Francisco Podcast. Feed Francisco Podcast. Ou mande um e-mail para nós, podcastfilhosdefrancisco@gmail.com. Eu, Luiz Alberto Bassoli, licenciado em Filosofia pela PUC Minas e educador há 32 anos, hoje morando na cidade de Nova Odessa, na região metropolitana de Campinas. Na retaguarda, Luiz Felipe Barbedo, que é psicólogo e servidor público e professor, né, na cidade do Rio de Janeiro, lá no Meier. E quem faz comigo esse podcast hoje é, como sempre, o meu companheiro Gabriel Resgala Silva, direto da Princesa da Mata, Rainha do Vale, a capital do pão borboleta, que eu ainda não recebi aqui em Campinas, a suave Carangola. Gabriel Resgala Silva, que é psicólogo e mestre em ciência da religião pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Hoje, encerramento da terceira temporada, vamos fazer aí um pequeno flashback sobre essa temporada que foi realmente esplendorosa. E vamos falar também que então é Natal e o que você fez. Mas vamos lá, Gabriel. Bom dia, boa tarde, boa noite. A palavra é com você. Bom dia, boa tarde, boa noite. Olha, se alguém, por favor, souber como enviar pão pelo Correios sem que prejudique o sabor, né? E antes do Correio privatizar, provavelmente, porque isso talvez dificulte um pouquinho a situação para cidades pequenas, né? Mas, por favor, mande aí para esses contatos que o Luiz passou por um e-mail para a gente aí, porque eu não sei como fazer isso sem gastar um dinheiro. Eu tenho uma dica. De Carangola não, mas suponha que quinta-feira você vai para Juiz de Fora. Suponha, né? Sim. Que hoje nós estamos gravando numa terça-feira, suponha que na quinta-feira você vai para Juiz de Fora. Aí você manda um Sedex de Juiz de Fora para São Paulo, para Nova Odessa, né? Vai chegar rapidinho, tenho certeza disso. Mas tudo bem. Daquele que chega no mesmo dia? Não, no mesmo dia não. Chega no dia seguinte. Aí você vai comer pão dormido, rapaz? Se o pão é bom, dormido ele continua bom. Não tem jeito. Verdade. Tá certo. Bom, Gabriel, vamos, como eu disse, fazer hoje um flashback. Vamos dar uma voltada aí no tempo. Nós tivemos episódios muito ricos nessa temporada. Talvez tenha sido a temporada mais densa, né? Eu estava rindo aqui que eu estava preparando o programa e eu vi que o primeiro episódio dessa temporada foi o 33, no dia 8 de setembro, que nós falamos da crise lá política do 7 de setembro e falamos também da pandemia, que aliás foi um tema também do episódio 39. E agora a pandemia já acabou, né? E parece que a gente não pode falar isso, né? A gente fala, né, essa pandemia, a gente não pode ameaçar dizer assim, tá acabando, que a coisa parece que complica um pouco e nós estamos aí com uma variante que está muito preocupando, né? Não tenho certeza se eu comentei, né, que a gente estava no meio de uma janela epidemiológica aqui no Brasil, né, um período que nesses últimos 2 anos, no ano passado, melhor dizendo, houve uma queda no número de contaminados. E agora, e claro, hoje a gente tem uma maior parte da população felizmente vacinada, mas um risco muito grande aí pela frente, porque essa variante está pegando, ela se espalha mais facilmente, então vai pegar em não vacinados, e quem são os não vacinados no Brasil hoje?
são as crianças e adolescentes. Se não me engano, a gente comentou isso no episódio. Mas, enfim, estamos aí com um quadro novo, né, Gabriel, sobre isso. Sim, sim. Foi engraçado que a gente gravou justamente uma semana antes do aparecimento da Ômicron, né, da descoberta da Ômicron. A gente estava um pouquinho mais otimista do que hoje, né? A gente sempre tem um cuidado, assim, de não ser otimista demais, né? E equilibrar as coisas, trazer informação bem embasada por aqui. Mas o clima era e como já aconteceu várias vezes nessa pandemia, as coisas do dia para a noite mudam completamente, né? E a gente está aí, está o mundo inteiro na expectativa, como é que é essa Ômicron, né? A gente não tem dados muito bem embasados, até porque ela acabou de ser descoberta, já assusta porque ela se dissemina numa velocidade inacreditável, né? Que os cientistas estão ainda tentando entender como é que pode ser isso. Com pouquíssimo tempo, ela já está nos 5 continentes, já está em qualquer lugar do mundo praticamente, né? Mas ao mesmo tempo, tem uma coisa que eu até estava conversando com uma amiga bióloga e ela falou uma coisa que eu falei, olha, nossa, é verdade. Que é o seguinte, a gente tem hoje, felizmente, uma arma muito poderosa, que é mais eficaz, de certa medida, até que a vacina, e que faz com que a gente possa ter uma vida praticamente normal, que é a máscara PFF2. A gente já tem praticamente 1 ano de estudos sobre ela, e todos os estudos vêm só corroborando, vem só afirmando o quanto que ela protege contra qualquer variante, contra qualquer vírus. Uma máscara PFF2 bem vedadinha no rosto faz a gente poder fazer quase tudo que a gente puder, que a gente quiser, né? E detalhe, pode ser PFF2 até com válvula, tá? A gente viu, né, no começo da pandemia, muita gente falando que tinha que ser PFF2 sem válvula e tal, mas já tem alguns estudos recentes, eu vi até quem divulga isso é o Vitor Mori, né, que é um cara lá no Twitter, que ele é bem especialista assim, em máscara, esse tipo de coisa, tudo, e ele está divulgando alguns estudos dizendo que quem às vezes se sente desconfortável com a PFF2 sem válvula, pode usar com a válvula, que você vai estar protegido da mesma forma, e a proteção de quem está ao seu redor não vai diminuir tanto assim, né? Os estudos hoje mostram, a gente pode até deixar no link aí para as pessoas terem mais conforto, terem mais tranquilidade de usar essa máscara se ela quiser, né? E aí, gente, PFF2 hoje está bem mais baratinha, você encontra na internet, uns preços bem acessíveis. Tem que ter o selo lá do Ministério do Trabalho, Anvisa, ou então do Inmetro, para falar que é PFF2 autêntica, né? Pode procurar a que for melhor para você. É questão de costume, eu acostumei bastante, mas assim, para falar, por exemplo, é muito melhor que a máscara de pano. Eu só atendo, eu só uso, trabalho como psicólogo, só uso PFF2, é muito melhor para você falar. Tem várias outras vantagens também, e pode reaproveitar. Então, isso dá um alívio muito grande, juntamente com a vacina, né? Independente do escape imunológico que a Ômicron tiver, dificilmente ela vai escapar totalmente da imunidade da vacina, como a gente vê os cientistas afirmando aí, né? Que não é zero que chega a proteção, a gente não vai voltar à estaca zero, né? A gente pode ter alguns desdobramentos, mas nada do que a gente já fez aqui vai ser desperdiçado, e é pouco provável que a gente volte a ter isso nas palavras deles, né? Não vou me arriscar a fazer previsão aqui por minha conta, mas as palavras que eu ouço aí de cientistas, que dificilmente a gente vai voltar a ter aqui no Brasil algo tão ruim quanto foi esse 2021, ou mesmo 2020, talvez, né? Por conta da vacinação. Eu tenho reparado uma coisa, Gabriel, eu converso muito com a Luciane quando a gente sai para algum lugar e observa isso na rua. Eu vejo hoje, e é engraçado, pelo menos assim, na cidade onde eu moro, na Odessa, ou mesmo em alguma cidade que a gente costuma ir, algum lugar, a gente esteve, estou tentando lembrar onde que a gente esteve recentemente, mas as pessoas têm levado a máscara mais a sério. É uma coisa interessante, porque a tendência seria ter um relaxamento. A mesma percepção eu tive na escola, né, trabalhando. A gente não tem que ficar falando com as crianças para pôr máscara. É uma coisa muito interessante. Claro que foi a própria cultura que a gente colocou desde o começo, né, que a gente falou. E isso é muito interessante observar isso, né? Se não me engano, foi mesmo em Campinas que a gente esteve recentemente.
e a gente observou, e lembrando aquela questão, né? Mas o povo na rua está sem máscara. Na rua, sem máscara, o risco é muito pequeno, né? E aí tem uma outra coisa importante, o uso da máscara, não apenas o uso da máscara, mas o conhecimento de que Covid se pega pelo ar, quando você respira o mesmo ar de uma pessoa num ambiente fechado. A consciência disso faz com que o risco seja menor. Agora a gente sabe, né? As pessoas aglomeram em bares, aglomeram em restaurantes, lugares fechados. Aí fica meio complicado, né? Aí não ajuda muito, né? Mas, ainda assim, com a vacinação, né, nós estamos num quadro bem mais interessante, né? Graças a Deus. Mas Sim. a gente não pode fingir que a doença não está aí. Nós tivemos outros temas muito interessantes. O segundo episódio já foi uma entrevista, né, Gabriel? Foi com o padre Girley, lá de Teófilo Otoni, que morou em São Gabriel da Cachoeira. E nós tivemos a oportunidade de gravar esse episódio num momento em que grande estava o debate sobre a questão do genocídio no Brasil. Infelizmente, a CPI, hoje isso para mim está muito mais claro, vou usar um termo popular, ela arregou diante do papel nefasto, e aí eu digo que quem está dizendo isso sou eu, gente, o Gabriel não tem nada a ver com a minha opinião, tá? Eu sou responsável pela minha opinião, pelo papel nefasto que as Forças Armadas brasileiras, independente de Jair Messias Bolsonaro, o papel nefasto das Forças Armadas na história do Brasil e se concretizando mais uma vez num período de genocídio indígena. Mas eu não vou esticar muito sobre isso, não. Vou só comentar que foi um episódio que para nós foi muito importante, como um grande testemunho e um relato de uma realidade da qual estamos muito longe e que nós, como brasileiros, não poderíamos nos omitir diante dela, não é verdade? Sim, para quem a gente também, né, tem um episódio lá da segunda temporada com o Randolph Hadissak, em que a gente conversa um pouco sobre essa questão da definição de genocídio, né? Resumidamente, a gente usa a palavra genocídio, de uma forma ampla para se referir a assassinatos em massa, por assim dizer, mas essa não é a definição original da palavra. A palavra está relacionada com a extinção de um povo. Então, por exemplo, se eu cometo algum ato contra um grupo específico, indígenas, judeus, nordestinos, por exemplo, independente do tamanho desse povo, da quantidade de pessoas, aquilo pode ser caracterizado como um genocídio, né? Então, por isso que no relatório da CPI, eles não focaram na questão do genocídio, que é presente, né? A gente abordou isso, a questão do genocídio indígena, porque se a pandemia foi ruim para todo mundo, para eles foi muito pior, e isso muitas vezes parece ter sido feito realmente de forma deliberada, e isso é muito, muito grave. Mas a CPI, infelizmente, não focou nisso, preferiu falar em crime contra a humanidade. Até um crime de epidemia, se não me engano, né, que existe isso também, quando a pessoa incentiva uma epidemia, e crime contra a humanidade é aquilo que você faz, aquilo que aconteceu no Brasil, na verdade, né, você querer e trabalhar para dizimar um povo, ou pelo menos para espalhar uma doença mortal entre um povo, né? E isso vai para o Tribunal Internacional de Haia. Vamos ver o que vai acontecer futuramente. Mas realmente o que nós vivemos é muito triste, o que nós estamos vivendo é muito triste. Os indígenas, como a gente comentou naquele episódio, são os verdadeiros brasileiros, os verdadeiros americanos, né? Pessoas que estavam aqui antes e que viveram uma verdadeira guerra e vivem uma verdadeira guerra, porque, como eles dizem, né, essa guerra não acabou, ela só está camuflada hoje, mas existe uma guerra sendo travada ainda dos colonizadores, né, das pessoas, dos governantes desse país e de todo mundo que está querendo explorar a terra contra aqueles que são o povo originário dessa terra. E nós, que aqui estamos, temos que refletir sobre isso, né? Nós não podemos achar que simplesmente essa terra aqui é natural que ela tenha donos, né, que a gente acha que tem o direito de se empossar dela porque ela foi roubada de alguém. E isso é muito importante de continuar sendo refletido o tempo todo. E o que as pessoas precisam ter consciência, eu acho que isso é o mais grave de tudo. Mas vocês defendem então que a floresta fique intocada, porque o índio isso, aquilo. Nós estamos, ao permitir a exploração da terra, da floresta,
seja por madeireiros, seja por pecuaristas, seja por garimpeiros, nós estamos pegando um bem comum e entregando na mão de particulares. É a expropriação por parte de pequenos grupos da riqueza de todos nós. Esse pessoal que derruba a floresta, que faz com que o clima no país todo seja alterado, e curiosamente o Ministério da Economia outro dia disse isso, né? Porque as mudanças climáticas influenciaram para que a economia não crescesse. Ora bolas, é uma meia dúzia de 3 ou 4 que está enriquecendo, inclusive militares corruptos, como o general Heleno, que favoreceu a exploração de garimpo ilegal na Amazônia, e o Luiz Felipe Barbedo levantou outro dia no Twitter essa questão. Tem que se fazer uma pesquisa séria sobre a relação entre militares e garimpo irregular, porque o Bolsonaro, quando era militar da ativa, era também garimpeiro. Então é uma prática que acontece. Então essa visão que eu até espero que a maioria do exército não tivesse, mas essa maioria tem que se manifestar. Essa maioria dos militares não pode ser deixada levada por essa galera que está aí destruindo o país por conta de interesses pessoais, particulares, para patrimonialistas, digamos assim, né? Enfim, quer falar, Gabriel? Não, é só complementar que eu acho assim, a gente não precisa, não é questão de todo mundo ter que virar índio, né, e viver como eles vivem. A gente pode continuar com a nossa cultura da forma que for, mas nessa questão específica que você levantou de preservação da floresta, de preservação do meio ambiente, eu acho que a gente tem muito a aprender com eles. A gente não precisa de devastar tanto assim, a gente não precisa de tanta terra para produzir alimento, está mais que comprovado que dá para a humanidade inteira sobreviver se a gente fizer uma boa gestão dos alimentos, sem precisar de mais área para pecuária, para plantio das coisas, enfim, né? E nisso eles preservam muito mais o planeta que nós. E nós temos muito a aprender com eles. E por mim podia deixar o que fosse, assim, voltar a ter algumas demarcações que já foram embora, sabe? O que a gente puder fazer, por exemplo, para retomar a área original da Amazônia, se for o caso, por mim estava tranquilo, sabe? Se depender da nossa sobrevivência, da sobrevivência dos nossos filhos, dos nossos netos, poderia ficar tranquilamente ali, que seria muito bom. Para encerrar esse tópico, que na verdade a gente foi lá e foi cá, né? Falamos da pandemia e falamos da questão indígena, o ministro da Saúde, hoje, agora há pouco, há uma hora atrás, hoje 7 de dezembro, uma terça-feira, acabou de dizer que contra o passaporte da vacina, citando o presidente dele, prefiro perder a vida à liberdade. Quer dizer, é uma pessoa que deveria ter cassado seu registro médico, né? E que confirma plenamente essa banalização da vida. Quer dizer que prefere perder a vida à liberdade é um imenso de um sofisma, porque um morto não tem liberdade, né? Aliás, São Francisco, quando falava sobre obediência, ele dizia que a gente devia ter obediência do cadáver no sentido de perder totalmente a liberdade para fazer a vontade de Deus. Isso é um contexto próprio, né? Então, dizer que defende, que prefere perder a vida do que a liberdade para ser contra o passaporte da vacina vinda de um médico é o buraco onde nós estamos. Uma coisa muito positiva nessa temporada, Gabriel, é que nós tivemos episódios como Fazendo Bem na Pandemia, que foi o episódio 36, o episódio 38 sobre renovação carismática social e missionária, e o último episódio, o mais recente, o 40, que a Silvia falou sobre a questão da adoção dentro do contexto também como católica, da adoção de crianças. Eu acho que nós conseguimos refletir e pensar muito nesse aspecto, que não é um aspecto excludente de espiritualidade com compromisso social, porque afinal de contas, amar o próximo é um amor efetivo, diz São João, né? O que adianta eu falar que Deus te ama e se eu vejo o irmão passando fome e não faço nada, né? Isso é tão óbvio isso, né? Mas até o óbvio a gente está precisando ter que voltar a falar sobre ele. Não existe amor que não seja um amor concreto, não é verdade? Exatamente, exatamente. Teve uma frase que o Renato falou que me tocou, né? Porque a gente pensa assim, poxa, mas eu já estou ajudando um pouquinho aqui, eu já faço isso daqui,
né? Será que eu já estou fazendo a minha parte? Será que que eu preciso fazer mais? E ele cutuca muito quando ele fala disso, que ele fala assim, o mais importante não é o que a gente faz, mas o que o outro precisa, né? Então, enquanto tiver gente precisando, e tem muita gente precisando no nosso país e no mundo nesse momento, a gente tem que ter muito cuidado para não se acomodar, né? Isso, naquele dia que ele falou, que mexeu um pouco comigo, falou, nossa, eu preciso fazer um pouquinho mais, né? Eu procuro viver a minha vida profissional de uma forma que esteja acessível a todos, né? Dedicando o meu dom, a minha profissão a quem precisa, né? E também tendo ajuda financeira com várias instituições. E existem várias outras formas da gente ajudar, da gente fazer o bem para quem mais precisa. E eu acho muito importante a gente ter isso em mente, né? Tem até uma citação que, desculpa, eu esqueci agora o autor dela, mas eu acho que eu citei naquela no episódio também. Que se a gente dá ao pobre aquilo que é dele de direito, a gente não está fazendo caridade, a gente está fazendo justiça, né? Aliás, achei aqui a citação de São Gregório Magno, ele está até no compêndio da doutrina social da igreja, e é uma citação muito forte, vou ler ela inteira aqui. Fala assim: aqueles que não compartilham o que receberam causam cruelmente a morte de seus próximos, porque todos os dias matam todos os que morrem de pobreza, negando-lhes socorro e apenas acumulando riquezas para si próprios. Quando damos aos pobres algo de que necessitam, não estamos dando o que é nosso, mas estamos devolvendo o que lhes pertence. Estamos pagando uma dívida de justiça e não realizando uma obra de misericórdia. São Gregório Magno falou isso no ano 604, uma citação muito forte, que fala assim, o simples fato de você não compartilhar o que você tem, de você ter mais do que precisa, faz com que você seja responsável pela miséria e pela morte do outro até, né? Eu vi essa frase aqui no site do Felipe Koller, Sempre Família, é um site muito bacana, eu vou deixar o link aí na descrição, porque tem várias outras citações de santos antigos da igreja que deixam o comunismo no chinelo, sabe? Se você for ler, é muito forte, todos nessa linha aí de responsabilização em relação ao dinheiro, muito pesado. Porque a caridade, inclusive a gente conversou um pouco sobre isso no último episódio, né, com a Silvia, como a noção de caridade, essa palavra foi um pouco perdendo o significado que ela tem na Bíblia, né? Que quando a Bíblia, São Paulo lá fala de caridade, na carta aos Coríntios, ele está falando desse amor profundo, ágape, que é maior que tudo. E a gente ouve falar de caridade hoje, a gente pensa em esmola, a gente pensa em benevolência, assim, eu sou bom, então eu estou fazendo um ato aqui que o outro não precisa, não é dele de direito, mas eu quero fazer. E esse ato é muito importante e é muito característico da gente enquanto cristão. Só que a gente não pode deixar que isso afaste e isso ofusque a questão da justiça, a noção de justiça, que é muito importante de ser discutida, que é muito importante da gente analisar, até no contexto cristão também. Jesus falava muito de justiça, né? E justiça é algo que vem antes da caridade. É de você devolver ao outro o que é dele de direito. E todo mundo tem direito à alimentação, à saúde, a coisas básicas. Isso está muito além de caridade. Isso é algo que está da dignidade dele enquanto ser humano. Então, esse é o primeiro passo que a gente tem que adotar, que a gente tem que ter em mente para a gente se dizer cristão a partir daí. É o básico, como você falou, né? E é interessante que, assim, ter que explicar isso, ter que enfatizar isso é muito estranho, entre outras coisas, porque Mateus 25 ainda não foi retirado das nossas Bíblias, né? Está lá ainda Mateus 25, que eu tive fome, me deste comer, tive sede, me deste beber, né? Estive nu, me vestiste, estava doente, me visitaste, estava na prisão, fostes me visitar, né? Então, assim, é muito óbvio isso. E outra coisa, a gente olha para a história da igreja, não existe, se existe, é muito raro, né? Santos e santas que não tenham se dedicado aos pobres. É um sinal básico, né? Num país que temos como grande santa Dulce, Santa Dulce dos pobres, padroeira do SUS, né? Isso é uma coisa tão forte, como o trabalho dela influenciou um pensamento de se dizer que a medicina tem que ser para todos. Chega a ser muito estranho ter que dizer que compromisso social faz parte do evangelho, né? Isso está muito marcado como uma tentativa
diabólica mesmo, né? De nos afastar da verdade. Aí, voltando então aos a nossa retrospectiva, a gente vai terminar a primeira parte do nosso bate-papo para falar sobre o Natal. Temos então 2 episódios que foram no centro da temporada. Um que foi também muito marcante, que tem muito a ver com essa linha social também, que foi o Padre Vanderlei, redentorista, que falou sobre a Aparecida Santa Negra num país de escravizados, né? Um assunto que muita gente não gosta de falar na Igreja Católica também, não, porque acha que, afinal de contas, né, não tem racismo no Brasil. E o Padre Vanderlei, ele foi no centro da mensagem, ele foi no coração da palavra, ele foi muito didático e muito rico em nos mostrar como a injustiça do racismo é forte em nosso país. Sim, sim. E eu acho que esse sentimento, Luiz, vem de que. Eu acho até um ponto interessante de abordar, de pensar, é que realmente, não sei hoje em dia, mas antigamente, padre realmente era uma profissão, não só padre, mas acho que na igreja, igreja em geral, a gente via um pouco maior a predominância, né, a porcentagem de algumas lideranças negras do que em outros setores da sociedade, né? A gente pode pensar na renovação carismática e tem nas figuras de destaque. Eu lembro que eu via, poxa, eu ligava a televisão assim na Canção Nova, tinha lá o Eugênio Jorge cantando, né? Então é um pouco a mais do que a gente via em outros aspectos. Padres, eu lembro de ver padres negros mais do que em outras profissões que exigem curso superior. Então isso dá uma sensação às vezes, e eu digo antigamente, hoje isso não é tão simples assim, mas isso eu lembro que dava, não existe racismo na igreja, né? Isso é uma coisa que é bem resolvida aqui. Mas quando a gente vai analisar a situação, a gente vê que o buraco é mais embaixo, né? A gente estuda, por exemplo, o racismo estrutural, que é algo tão falado hoje em dia, que vai mais a fundo nessa questão do racismo e aborda ele não só como um preconceito individual, né, que não só como algo que a gente faz na intenção de ser racista, na intenção de estar sendo preconceituoso e discriminando o outro ali, mas como algo muito mais profundo que está entranhado em cada um, porque a gente lembra como a nossa sociedade brasileira foi fundada a partir da escravidão, ficou quase, eu acho que 300 anos com isso, não sei direito, mas a maior parte da nossa história é uma história escravocrata, e isso tem consequências muito sérias, muito pesadas até hoje, não há como negar. É muito mais recente do que a gente imagina. Tem muitos avós, bisavós de pessoas vivas hoje que viveram um pouco dessa história de escravidão. E se a gente for imaginar o quanto que a história dos nossos avós e bisavós influencia a nossa história hoje, isso é muito nítido. Por exemplo, a questão financeira, né? Todo mundo, a nossa vida financeira hoje tem tudo a ver com a vida financeira dos nossos avós e bisavós. Isso é muito nítido a gente pensar, não só financeiramente, mas uma série de outras questões. Então, se a gente imaginar que as pessoas negras em nosso país tiveram avós, bisavós, tataravós escravizados, e é muito claro para a gente observar como a vida deles está completamente influenciada por isso. É um raciocínio que eu acho que ajuda a gente a entender porque é tão importante a gente continuar falando de racismo estrutural, não esquecer de forma alguma o que foi a escravidão, a escravização dessas pessoas e como isso ainda é tão forte na nossa sociedade, apesar de às vezes não parecer. Então eu acho uma discussão extremamente atual e extremamente válida o tempo todo. Na Diocese de Araçuaí, que coincidentemente foi a diocese que teve o primeiro bispo negro brasileiro, Dom José Maria Pires, conhecido como Dom Pelé, teve um bispo italiano que era conhecido como Dom Enzo. Na verdade não chamava Enzo, ele chamava-se Crescêncio Rinaldini. E é um bispo que deixou, como diz o ditado católico, odor de santidade, era uma pessoa muito querida, fez um trabalho social muito bonito. Se eu não me engano, era franciscano, exatamente. Não, minto. Ele não era franciscano, não. Estou aqui na Wikipedia dele. Ele era italiano e radicou-se aqui no Brasil, né? Ele foi professor lá e ele radicou-se na diocese e foi professor. Mas Dom Enzo, por que eu estou contando essa Dom Enzo? Dom Enzo, uma vez, nós fomos pregar um retiro da renovação lá. Eu ainda morava em Belo Horizonte, nem morava em Teoflotone ainda. Isso na década de 80.
E Dom Enzo tinha um comentário assim meio jocoso sobre essa relação da igreja com a escravidão, que na verdade o sobrenome Santos é muito comum no Brasil, porque era o nome que era dado aos escravos dos padres, né? Porque como os padres eram muito santos, né, os escravos ganhavam esse sobrenome de santos em homenagem aos donos dele. Logicamente que estava sendo extremamente irônico com o fato de que padres tinham escravos, né? E isso marca muito o nosso pensamento e deveria ser para nós uma reflexão já, porque afinal de contas, se tem uma coisa que a mensagem bíblica do Novo Testamento é muito clara e contrária, é a escravidão. Finalmente, Desculpa, pode completar. Luiz, só fazendo uma observação. Eu acho que alguém pode ter lembrado lá da epístola de São Paulo, onde ele fala um pouco sobre escravidão, sobre o servo ser fiel ao seu senhor, né? Que muitos usam e usaram para justificar a escravização de pessoas. Mas eu acho importante lembrar que as epístolas de Paulo eram direcionadas a comunidades específicas, né? Que a gente não sabe muito bem a que ele estava se referindo, né? Qual é o contexto que fez ele se dirigir àquelas pessoas daquela forma, e que, de qualquer forma, eu particularmente não vejo ali uma defesa da servidão, da escravidão de forma alguma. Ele está só não sendo contra, por assim dizer. Não sei se você teria uma opinião diferente, mas eu vejo ali naquela passagem ele falando, olha, tal, assim mesmo e tal, não vamos criar muita confusão entre vocês, mas não tá nem contra nem a favor, por assim dizer, né? E uma coisa muito importante que é necessário lembrar também, porque muita gente evoca, né, mas na África também tinha escravidão entre uma tribo e outra, né? É muito importante a gente lembrar que, apesar da escravidão, infelizmente, ter existido em várias culturas ao longo da história da humanidade, ela, e sem defender isso de forma alguma, né, na minha opinião, é errado em qualquer lugar que tenha existido, da forma como existiu naquela época, em que os europeus usavam essa cultura africana de escravização entre prisioneiros lá, entre tribos e outras, usavam aquilo de forma comercial, fazendo aquilo fazendo daquilo um comércio altamente lucrativo e altamente desumano, porque a escravização chegou naquela época a um nível de desumanidade que parece que nunca tinha existido, né, naquela escala na história, né? Você chegar, comprar pessoas e transportar elas para outro continente. Só no transporte aquilo já matava um monte de gente pelas condições que se davam ali. E tratar aquelas pessoas, aqueles seres humanos, da forma como eles eram tratados, não tem nada a ver com Bíblia, não tem nada a ver com respeito, o servo respeitar o senhor respeitar o servo. Isso não tem nada a ver. Então, é algo que a gente deve se penitenciar, sim, a igreja deve se penitenciar, sim, e a gente deve refletir muito sobre os limites que a gente deixa a humanidade chegar, os limites que a gente deixa as coisas chegarem e serem normalizadas, né, e pensar o que a gente está deixando acontecer na nossa época, né? Será que a gente não tem mais escravidão da forma como era, mas o que será que a gente está deixando acontecer agora, né? Eu vou te falar uma coisa, Gabriel, que qualquer pessoa que se dê o trabalho de citar a Bíblia para argumentar em defesa de A ou B, especialmente quando essa ideia vai contra o pensamento geral da Igreja Católica, que é o caso, né? Que a Igreja Católica já se posicionou muito claramente sobre essa questão da escravidão, inclusive João Paulo II pediu perdão pela omissão da Igreja diante da escravidão, né? Então acho que quando alguém, e temos muitos aí que usam a Bíblia para justificar algum ponto de vista exótico, algum ponto de vista aí paralelo em homenagem a um site que faz essas coisas por aí, essa pessoa devia saber e devia até afirmar primeiro que a Bíblia fala qualquer coisa que você queira que a Bíblia fale. Porque a Bíblia não é uma sistematizadora de doutrina. O sistematizador de doutrina é o Catecismo da Igreja Católica. Então você vai lá e cita o Catecismo da Igreja Católica, né? E cuidado, porque a própria doutrina da Igreja pode falar o que você quer. Tem aí um padre herege, que a gente vai falar dele na próxima temporada, né? Que costuma dizer que se você vota A em B, você está excomungado, etc., né?
É interessante essa seleção de excomunhão que alguns sacerdotes fazem, né? Porque se eu for pegar as excomunhões que a igreja distribuiu durante a história e considerar que elas não foram revogadas, então elas ainda são válidas, então tem muita gente excomungada aí sem saber. Mas, enfim, voltando ao caso da Bíblia especificamente, citar a Bíblia é algo profundamente perigoso. Inclusive porque todos os hereges citam a Bíblia e citam versículos bíblicos. Não estou dizendo que não se deva citar a Bíblia, mas quem cita a Bíblia tem que saber que a citação da Bíblia não é um argumento definitivo. Não que a Bíblia não seja a palavra de Deus, mas ela é a palavra de Deus porque ela é interpretada pela igreja. E igreja aqui não são apenas as autoridades, não. É o povo de Deus que crê, né? Até a fé do povo, muitas vezes, é mais significativa do que qualquer outra coisa. Então, bom, é isso aí. E falando em igreja, para a gente não encerramos ainda a primeira parte do episódio de hoje, tivemos o episódio com a Mirticelli falando sobre o sínodo mais importante da história da igreja, a qual depositamos a esperança que uma reflexão e uma mudança pastoral é um passo extremamente ousado do Papa Francisco. Não é verdade, Gabriel? Sim, sim. Eu ia só complementar dizendo que aquela citação que você fez de Mateus lá, de Jesus, né, que estava nu e me deste de comer, né? Qual a diferença dessa citação que você fez? Ela está na Bíblia inteira, o cuidado com os pobres, né? E isso não é uma citação isolada, como muitas vezes a gente vê por aí pessoas pegando uma coisa isoladamente, que não se confirma no restante da mensagem do Evangelho, para pregar o que eles quiserem. Tanto Mas, é enfim, assim que eu complementei dizendo que na história da igreja, o sinal da santidade daqueles que foram chamados santos e santas era servir aos pobres. Quer dizer, exatamente, né? você tem o reflexo na vida da igreja da palavra, né? Então a igreja não está aí para defender armamento, né? Pelo amor de Deus, agora é o momento da indignação, tá? Pelo amor de Deus, a igreja católica não está aí para defender que as pessoas tenham armas. Isso não está na história da igreja, não está na vida dos santos. São Francisco disse que não podia ter terra nem casa para os seus frades, porque senão ele teria que ter arma. E ele não queria ter arma porque ele era missionário da paz. Então defender armamento, como esse padre herege faz, tirando fotinho, é um absurdo. Porque não é só porque não vai contra o texto bíblico, é porque vai contra a fé da igreja. Fecha o momento da indignação. Vamos lá, Gabriel, vamos falar dos sinos. Senão a gente não chega no Natal. Verdade, né? Mas sobre essa questão do desarmamento, quem quiser saber, busca um texto lá na internet do nosso querido amigo Felipe Koller, que já participou aqui com a gente, chamado O que os Papas Dizem sobre Desarmamento, Não Violência e Paz. Um texto sensacional. Já dou um spoiler dele. Um dos maiores defensores do desarmamento é Bento XVI. Fecha o parêntese. Vamos falar do sínodo aqui para a gente continuar no nosso encaminhamento aqui. Pois é, esse sínodo é uma coisa muito interessante, acho que tem muito a ver com isso que a gente está falando, da igreja, da doutrina, né, de o que a gente deve citar, o que não deve citar, como é que são as coisas, o que muda, o que não muda. Sínodo, eu acho que é uma grande mostra, uma grande prova de que as coisas mudam na igreja. Não quer dizer que a gente não deve levar a sério nada, não quer dizer que a gente não deva respeitar a doutrina, muito pelo contrário, mas que a doutrina e a palavra da igreja e o que a gente acredita tem que ir se adequando aos momentos. Não que a gente vai, como se diz assim, né? Tem aquela frase que foi citada até naquele filme, ótimo filme lá, Dois Papas, né? Que a igreja que se casa com uma era fica viúva na próxima, né? Então a igreja tem que respeitar o tempo, não é simplesmente você deixar de defender uma coisa mais perene para defender o que está na moda. Não, é você ir evoluindo. Eu acho que a palavra boa é essa, né? A gente entendendo como as coisas devem se evoluir mesmo, porque o nosso pensamento enquanto humanidade evolui. A gente acabou de citar o exemplo da escravidão. Imagina se a igreja até hoje fosse conivente com a escravidão, né? A gente tem que ter essa mentalidade de que as coisas não são estanques, as coisas não pararam lá no início do século XX, né, com muita gente que prega por aí. Você citou até o padre que gosta de esquecer que o Conselho Vaticano existiu, né, e lembrar só dos papas de antes disso. Não, as coisas vão para frente. Isso não quer dizer
que algo seja necessariamente bom ou ruim, mas que as coisas têm que caminhar e têm que aprender, né? Porque a igreja é feita de homens também. É feita e a humanidade tem suas vantagens e desvantagens, seus erros e acertos, e a gente tem que evoluir e aprender com nossos próprios erros. E eu acho que esse sínodo vai ser uma bela oportunidade, mais uma oportunidade da gente fazer esse caminho, né? Então é Natal. Eu tinha proposto, Gabriel, que a gente falasse nesse último episódio da temporada. Evidentemente, estamos no tempo do Advento, em preparação para o Natal, e eu tinha pensado neste tema exatamente pela relevância. E eu começo com uma provocação, né? Imagina eu fazer provocação. A minha provocação é que Natal não é o aniversário de Jesus Cristo. Essa é a minha provocação. E depois que alguns sacerdotes, que aqui, aliás, gosto profundamente, participo na celebração remota com esses sacerdotes, alguns deles, né, começaram, inclusive popularizaram a música Vamos Cantar Parabéns para Jesus, né? Então a coisa piorou bastante. Mas Natal não é o aniversário de Jesus. E por que eu digo que Natal não é aniversário de Jesus? Não é só pela questão, se Jesus nasceu no Natal, então é aniversário dele. Primeiro que, obviamente, a gente não sabe o dia que Jesus nasceu. O Natal é uma festa que foi, entre aspas, né, enculturada pelo cristianismo, pelo catolicismo em Roma. Era a festa do sol, né? E o Natal se tornou uma festa cristã do nascimento de Jesus. Curiosamente, antes de existir o Natal, a festa que era a festa mais importante desse período referente a Jesus, ao nascimento de Jesus, era a Epifania. Tanto que nas igrejas do Oriente, né, na igreja ortodoxa e muitas outras igrejas orientais, a festa principal é a festa da Epifania, que é a festa que, entre nós, católicos brasileiros, é a festa dos Reis Magos, né? Aí já virou folia de reis, já foi por outra linha, né? Mas por que a Epifania era uma festa? Porque a Epifania era uma festa que fala do nascimento, mas mais do que o nascimento, é a manifestação, é a apresentação, né? É Deus que se fez homem e apresentou-se para o mundo. Mas voltando à ideia de que Natal não é aniversário de Jesus, não é comemoração de aniversário de Jesus, primeiro que o Advento ele se divide em duas partes muito distintas. Uma até o dia 17, em que a liturgia fala da segunda vinda do Senhor. E o que o Natal deveria fazer conosco, é claro que é uma coisa bastante dialética, né? Bastante contraditória, entre aspas, no sentido que o Natal remete a duas questões totalmente diferentes, opostas, mas que fazem parte do mesmo mistério. O primeiro deles é o Deus transcendente, né? Isto é um Deus que é um todo-poderoso que se faz uma criança, que se faz um bebê, né? Mas, por outro lado, ele está remetendo ao fato de que Jesus virá. Então, até o dia 17, o Advento ele é marcado pela ideia de que Jesus voltará. Então, o Advento é o Maranatá, é o Vem Senhor Jesus, né? Ele vai voltar, que é uma palavra de esperança. Do dia 17 ao dia 25, se não estou errado, hoje eu dei aula de tabuada para as crianças lá da quarta série na escola do quarto ano, a última semana, né, de preparação do Natal, é uma semana que a figura central é Maria, porque aí sim, já se fala, vamos lembrar da primeira encarnação do Verbo, na primeira e única, né? O Verbo se encarnou uma vez só e só vai se encarnar uma vez, mas a primeira vinda do Verbo, né? Quando ele se fez carne e habitou entre nós. Mas nesse contexto de que eu não estou olhando para o passado, de que Jesus virá, que Jesus veio, então vamos cantar parabéns para ele ficou lá no passado. Não. É um Jesus que se está presente, ele está no meio de nós, ele se manifestou a nós, e aí vem a questão da festa da Epifania, e principalmente nesse caso, ele voltará. E esse voltar dele, claro que aí a gente tem os dois lados, né? Se ele não voltar antes de eu morrer, eu vou encontrar com ele do mesmo jeito antes, né? Mas o ele voltará não é só a questão da segunda vinda do Senhor, mas como um julgamento pessoal,
mas é também uma reflexão de pensar assim, ele vai voltar e vai julgar a história. Então é uma coisa assim, o Deus que se fez presente na história, né? O verbo se fez carne e habitou entre nós, no literal grego ele armou a sua tenda entre nós. Isso é muito lindo, você pensar um povo nômade, né? Falar, não, Deus armou a tenda, ele colocou a casa dele no meio de nós. Isso é muito bonito, isso é muito forte. E resumidamente, eu devo ter falado aqui uns 5 minutos, eu mostrei para todos nós, lembrei para mim, para todos nós, que resumir o Natal, o aniversário de Jesus, chega a ser até quase uma brincadeira sem graça. Não é, Gabriel? Eu pensei numa coisa aqui, que você cantar parabéns para alguém é a melhor forma de deixar ela constrangida, né? Porque a gente... É verdade. Querem que Jesus pague esse mico. E no final ainda vou cantar com quem será ainda, pelo amor de Deus. Não, Deus me livre cantar com quem será. Você sabe que esse testemunho de Jeová, eles não comemoram, pelo menos era assim, não sei se ainda é, né? Mas eles não comemoravam aniversário porque os 2 relatos de aniversário na Bíblia, não me lembro qual era o segundo, um deles foi de Herodes, né? Os 2 sempre tem uma tragédia com comemoração de aniversário na Bíblia, então o Testemunho de Jeová não comemora aniversário por conta disso. Não sei, era assim, não sei se eles ainda continuam com essa cultura, mas, gente, por favor, podem comemorar aniversário, menos o de Jesus. Mas eu acho interessante essa reflexão, né, sobre o sentido do Natal. Eu acho que é uma reflexão que a gente tem que fazer o tempo todo também, porque é muito interessante a gente observar a quantidade de pessoas que não gostam do Natal. Não sei se já parou para pensar nisso, assim, quando as pessoas que não se sentem bem, ficam tristes, ficam melancólicas, né? E tem vários motivos para isso, e eu acho que um dos principais dele é a distorção que se faz do que realmente é importante no Natal, né? Natal não necessariamente é um momento de alegria, de uma felicidade transbordante, né? Como a gente vê em festas de aniversário, né? Porque o primeiro Natal foi muito pesado, né? A gente costuma pensar em Natal como tendo 3 coisas: família reunida, família feliz, presentes e comida farta, né? O primeiro Natal não teve nada disso. A gente tinha ali uma família que estava iniciando, mas que ela estava desamparada. Aparentemente, nem as pessoas, os conhecidos da família de José, que ele devia ter em Belém, deram amparo para eles, tiveram que se virar em qualquer lugar lá. Pelo menos alguém deixou eles ficarem no estábulo, lá no curral, no meio dos animais, né? Eles não tiveram presentes, né? O presente dos Reis Magos foram vir só depois de um tempo, mas naquela noite não teve. E aparentemente eles não tiveram comida farta, né? É uma coisa bem precária naquele momento. E se a gente for pensar em tudo que essa família passou depois, com a perseguição de Herodes, fica mais pesado ainda a gente imaginar esse primeiro momento da infância de Jesus. Mas, ao mesmo tempo, eles tinham bastante esperança. E eu acho que essa é a palavra que tem mais a ver com o Natal, né? Mesmo se a gente não tiver num momento bom, se a gente estiver num momento talvez não tão feliz e alegre, e a família perfeita, né, ao redor de uma mesa, que, por favor, gente, nada contra isso, pelo contrário, né? Eu adoro também ter a família reunida, comida, presente, principalmente para as crianças, né? Mas não é isso que faz o Natal. Não é isso o mais importante, o essencial do Natal. O mais importante é a gente olhar para aquela figura do menino Jesus nascendo, como diz o Luiz, voltando, né, estando presente entre a gente o tempo todo para nos dar esperança, sabendo que aquilo ali tem uma música muito bonita, né, do Vila Reluz, que eu acho muito importante, né, que ela aborda simplesmente amar. Fala: o amor nasceu em meio ao frio de uma noite, sem um lugar para morar, né? Que faz toda essa reflexão sobre aquele momento ali e nos transporta para esse mistério, né? O amor, a salvação do mundo veio através de uma criança no meio dos animais, né? Abandonada por todos ali, mas que representou bastante coisa, e tudo que aquela simples criança desamparada pôde trazer para a gente depois e continua trazendo até hoje. Eu acho que essa é a principal reflexão que deve ser feita
nesse momento. E tem coisas interessantes, né, quando a gente fala do Natal, né? Dos fatos que envolvem o nascimento de Jesus. Penso em duas, né? Você falou da dificuldade do momento, do drama daquele momento, e talvez a gente poderia falar assim, como Deus fez questão de ocultar. Eu acho que toda essa precariedade material do nascimento de Jesus tem a ver com uma questão de que Deus quis preservar no silêncio. Até lembro agora de uma passagem da sabedoria que é citada na liturgia sobre isso, né? Quando o silêncio envolver todas as coisas, a tua palavra veio até nós. Então, se houvesse muita festa em torno daquele momento, era melhor aquela simplicidade, aquele esconderijo. Por outro lado, há um drama que envolve o nascimento de Jesus, que é a morte das crianças, dos inocentes, determinada por Herodes, com medo, né, exatamente que Jesus tomasse o seu trono. Um cálculo realista fala aí que não seriam tantas crianças assim, embora se fosse uma criança só já seria muito grande, né? Mas assim, imaginar que todos os recém-nascidos de uma região foram mortos pelo rei, com medo de que eles se tornassem, quer dizer, é uma paranoia do poder que mostra o absurdo que o poder faz com as pessoas, né? E enquanto isso, o Todo-Poderoso se fez criança, se fez bebê, foi colocado ali no coxo, né, para ser alimento do mundo. Isso é muito. Nasceu na casa do pão, né? Belém, casa do pão. Quer dizer, tem uma riqueza muito grande. E um outro detalhe que chega a ser até pitoresco sobre a divina providência, né? Quando, antes da fuga porque assim, não é muito claro no texto bíblico que os magos, os reis, né, chegaram, aliás, magos, né, o reis é pela tradição. Quando eles chegam do Oriente, não fica muito claro qual a idade da criança, né? Alguns colocam como se ainda é Jesus recém-nascido, outros que ele fosse um pouco maior. Mas eles levam 3 presentes: ouro, que representava a realeza, incenso que simbolizaria a divindade, e a mirra, que representaria o sofrimento que marcaria a vida do Messias, né? Até para o seu sepultamento, tudo isso. Mas aí vem uma coisa muito prática. Deus é muito prático. Para que aquele ouro serviu? Será que José aplicou caderneta de poupança, CDB? Não. Aquele ouro serviu para os 2 anos de exílio que eles foram viver no Egito, né? Então, assim, chama atenção essa praticidade divina, né, de se concretizar. Eu acho que a grande questão que envolve o Natal hoje para nós católicos, né, principalmente, é o fato óbvio de um desvirtuamento completo do sentido do Natal no campo do dia a dia, de maneira que, obviamente, é uma festa que hoje é a festa do Papai Noel, né? Culpa, todos sabem, ou quem não sabe fique sabendo agora, da Coca-Cola, que, se não me engano, no ano de 1929, pegou a imagem do Santa Claus, que era São Nicolau, que tinha no seu colo o menino Jesus, trocou a roupa do São Nicolau, que era azul, pela vermelha, e tirou o menino Jesus do colo do São Nicolau e colocou uma Coca-Cola, né? Não sei se todo mundo sabe, mas essa figura do Papai Noel é uma figura que vai fazer agora 100 anos e foi criada pela Coca-Cola. E curiosamente, até hoje as pessoas pensam que Natal tem que ter Coca-Cola, é uma associação imediata que a propaganda faz, né? E isso deveria nos levar a refletir, especialmente no momento em que o nosso país vive, né, um momento trágico, terrível, né, de fome, de miséria. Então eu espero, né, a gente sempre coloca aí no final, né, Gabriel, uma obra social para que seja beneficiado, mas eu espero que cada um de nós possa, nesse Natal, se lembrar dos pobres, né? Afinal de contas, se fazer o bem aos pobres não nos salva, porque o que nos salva é a graça de Deus, pelo menos é sinal de que quando nós nos doamos aos pobres, nós estamos dizendo claramente que nós também somos pobres, né? Nós não doamos porque somos ricos, nós doamos porque somos pobres. E realmente espero que a gente possa lembrar daqueles que estão nessa situação tão complicada dos dias de hoje, não é verdade?
Exatamente. Se não me engano, a associação de São Nicolau com os presentes é porque ele dava presentes para os pobres, não era isso? Não tenho certeza. Mas, Exatamente, ele distribuía, ele distribuía, né? Exatamente sim. essa ideia do presente está ligado a isso. E Vamos aí, pegar a vida dele aqui, ó. Vamos dar um Google aqui. pesquisa aí enquanto eu vou refletindo aqui, Sim. porque qual que foi o desvirtuamento do Papai Noel? Que essa caridade que era social, né, você fazer uma obra para os pobres e para quem mais precisava, se voltou à família. São os pais que presenteiam os filhos, atribuindo isso a uma entidade exterior, né, um velhinho qualquer que faria isso. E aí uma coisa assim, eu lembro que o meu pai, ele não gostava muito de Papai Noel e eu também assim enfim, não sou muito simpático com essa figura, né? Porque ele atesta a desigualdade e coloca a desigualdade social como uma coisa imutável, como uma coisa que como se fosse o destino. Por que o rico ganha presente de rico e o pobre ganha presente de pobre, se o Papai Noel é o mesmo para todo mundo, né? E tem duas músicas de Natal, que são as duas músicas brasileiras mais famosas, que eu acho interessantíssimo a gente analisar elas, que falam justamente do Papai Noel. E elas são oposto uma da outra. Uma é aquela música que fala deixei meu sapatinho na janela Na janela do quintal. da janela do quintal, isso, tá? Eu já ia falar janela de Natal. Papai Noel deixou meu O presente de E aí ela Natal. fala, como é que Papai Noel não se esquece de ninguém, seja rico ou seja pobre, o velhinho sempre vem. Mentira, né, gente? Porque pra muita gente Papai Noel não vem. Né? Mas muita gente Papai Noel não vem. Muitas crianças não vêm, ou se vem um Papai Noel muito pobrinho, né? E essa música toda bonitinha, né? Uma valsinha, mas outra música brasileira, e que é o oposto dessa, como se eu tivesse feito uma resposta, que é Boas Festas, que ela fala assim: eu pensei que todo mundo fosse filho de Papai Noel. Bem assim, felicidade, eu pensei que fosse uma brincadeira de papel. Já faz tempo que eu pedi, mas meu Papai Noel não vem. Com certeza já morreu, ou então felicidade é brinquedo que não tem. E essa música, ela é tão brasileira que ela faz algo que a gente faz muito, que é cantar tristeza num ritmo alegre. Né? Ela, a música deve ser uma das músicas de Natal mais agitadas que tem, que ela foi composta em marchinha, depois virou samba, a Simone gravou até com timbalada, né? Vou Bem assim fazer uma agitado. observação. Sim. O autor dela é Assis Valente, que é um dos maiores compositores da história do Brasil, que inclusive compôs Brasil Pandeiro, tá? Que Brasil, despertai vossos pandeiros, iluminai. E assim, e foi inclusive autor de Caicai Balão, né? Então assim, é uma pessoa que marcou profundamente a cultura brasileira e foi profundamente real nessa música, né? Não sabia que ele tinha feito Caicai Balão. Ou seja, uma pessoa que fez muitas músicas felizes, alegres, mas eu li até um comentário de que essa música de Natal, Boas Festas, eu não lembro se ele comentou isso ou se alguém comentou, que era a música em que ele era mais sincero, mais verdadeiro, que mostrava esse outro lado dele mais melancólico, mais triste, né? Que ele compôs essa música na noite de Natal, que ele estava sozinho, sem ninguém, né? Ele fez a oração dele, que ele coloca, a gente ficou feliz a rezar, mas na verdade ele estava sozinho, né? Ouviu os sinos, e ele fala até de uma maneira poética que denota um pouco essa melancolia. Em vez de falar os sinos tocaram, ele fala os sinos gemeram, né? O sino gemeu. E eu acho que ele, nessa tristeza, nessa depressão dele, ele escancara pra gente esse outro lado, que Natal não é só alegria, né? E para muita gente não é alegria também, como a gente está falando aqui, a questão das pessoas mais pobres, né? E ele faz essa provocação com o Papai Noel: por que ele não me dá felicidade, assim como ele não dá felicidade para todo mundo, né? Porque o Natal, assim como tudo na vida, depende da gente também. Deus, e na figura de São Nicolau, na figura de alguém que dá presentes, ele precisa da nossa ajuda para espalhar um pouco dessa esperança, dessa felicidade para quem mais precisa também. Pois é, eu acho que fica aí para nós talvez a mensagem mais importante que a gente tem para dar sobre o Natal para as pessoas, Gabriel, é dizer
que não se engane, Natal é um período triste. Talvez seja isso, sabe? Porque tem aquela outra coisa também de fim de ano, que as pessoas desejam tanto felicidade umas às outras que esquecem que a tristeza faz parte da existência e se cobram por não serem felizes como as outras, né? Porque se tem uma época que parece a época do Instagram, é o fim de ano, né? Que todo mundo tá feliz, felicidade, feliz ano novo. De biquíni na praia. É uma mudança apenas uma mudança de calendário, que a gente simbolicamente acredita que pode ser uma mudança de vida. Mas a mudança de vida não está na mudança do calendário, né? A mudança de vida está na maneira de olhar diferente a vida. Eu acredito olhar pela fé. Exatamente. E aí, você disse que é uma época triste, mas esperançosa, né? E isso é importante lembrar, que esperança não quer dizer só alegria, quer dizer só euforia. Muitas vezes ela está em você se dar conta do que é triste também, mas buscar uma esperança de que as coisas podem ser melhores. A vida é assim, Gabriel, a vitória da esperança sobre a experiência. Entendedores entenderão. Ok. Bom, Gabriel, resta-me desejar a você e a sua família e a de todos os nossos ouvintes um Natal abençoado, né? Um Natal de realmente encontro com aquele que nos deu a vida, que nos dá a vida, e que esse episódio sirva para reflexão e para uma vivência mais profunda do Advento e da festa do Natal. Igualmente. Então, para os nossos ouvintes, que seja para você, para os nossos ouvintes, seja um tempo abençoado, como nós desejamos que no ano que vem a gente saia de 2020, né? Que a gente não saia de 2020. Que a gente tem esperança. Nós estamos vivendo, como é que é lá o filme, o dia da marmota, né? A gente está vivendo o dia da marmota, que não usa feitiço do tempo, né? A gente não sai de 2020. A gente não sai de 18 de março de 2020. Muda, sim, uma coisa ou outra, mas é 18 de março de 2020. Gabriel, mas 2022 vai ter que ser diferente, não tem como, não é possível. Tem eleição, já temos vacina, pelo menos boa parte, enfim, tomara, vamos rezar para isso. Então, um esperançoso Natal para você também, para sua família, para todo mundo que ouve a gente. E, como a gente costuma fazer no final de cada episódio, de sugerir uma instituição para ajuda, dessa vez a gente vai deixar todas as que a gente já abordou nessa terceira temporada, a gente vai deixar no link nas descrições aí, para você poder escolher alguma, né? A gente falou sobre a ABAN, a gente falou sobre o Instituto lá de Marajó, né? Que é sensacional, Pastoral da Criança, enfim, se eu tiver esquecido de alguma, procura aí na descrição desse episódio, na sua plataforma, que você vai ver várias oportunidades de fazer o bem de uma forma concreta, né? De dar uma ajuda no que algumas pessoas precisam do mais básico do básico mesmo, ok? Um grande abraço para todos. E até a nossa próxima temporada no ano que vem. A quarta temporada que vem por aí em 2022, se Deus quiser, cheia de novidades, a gente passa os próximos meses pensando naquilo de novo que a gente vai trazer e, se Deus quiser, com a participação maior ainda dos nossos fiéis ouvintes. Você nos encontra em todas as plataformas de podcast no YouTube. Lá você pode também ouvir os episódios anteriores e sigam-nos nas plataformas de podcast, Spotify, Deezer e todas as outras. Jesus fez ainda muitas outras coisas que, se fossem ditas uma por uma, penso que nem o mundo inteiro poderia conter os podcasts que se deveriam ser gravados. A gente volta no ano que vem. Um abraço e até lá. Sem um lugar para ficar, desaconchego, sim, palhas pra deitar e ao seu redor os animais que ali moravam, mesmo sendo rei, pobre se fez só
dizer, Senhor, te amo, sem mesmo vê-lo, e ser incapaz de amar o outro que está ao lado e se pode ver. O que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Oh, oh, oh. Filhos de Francisco.